Estou gravando este vídeo na Praça Pio XII, no Jardim Santa Rosália, aqui em Sorocaba, no dia 2 de abril de 2024. Eu pretendia gravar esse vídeo aí dentro do coreto, mas tem uma portinha aqui. Eu não sei o que aconteceu. Ó, eu tentei abrir aqui um negócio, ó, vai até aqui e para. Não sei, acho que fizeram de propósito, a prefeitura fez isso aí para ninguém entrar no coreto. Mas enfim, né, reformaram essa praça recentemente, revitalizaram, porque essa praça estava largada, estava caindo aos pedaços. Aí refizeram os ladrilhos portugueses, refizeram o paisagismo, os bancos estão novinhos em folha. Então a praça está novamente com a cara que tinha no começo do século passado. Na verdade, o bairro Santa Rosália ele surgiu em volta da indústria têxtil Santa Rosália por iniciativa do Severino Pereira da Silva, que inclusive deu nome a essa avenida aqui em frente. Tem toda uma história, mas assim, e o nome dessa praça é o nome de um papa, o líder máximo da Igreja Católica, Papa Pio XII. Na época ele foi papa durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós cristãos evangélicos temos uma outra visão a respeito do papado, mas isso não vem ao caso agora, né? Os católicos até hoje tratam o papa por sua santidade, só que essa santidade, assim, o que é santidade? Porque que tem a ver com o tema desse vídeo? Existem dois tipos de santidade, que é a santidade de Deus e a santidade do ser humano que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. A santidade de Deus é um atributo natural de Deus, faz parte da essência de Deus, é um dos atributos de Deus. Porque a santidade de Deus significa que Deus não tem pecado, nunca pecou, abomina o pecado, tanto que quando Jesus Cristo morreu, ele estava pregado na cruz, o próprio, acho que Levítico, fala que maldito era aquele que fosse pregado no madeiro. Jesus foi pregado no madeiro, foi pregado numa cruz, ele se fez maldito em nosso lugar, ele nunca pecou, nunca teve pecado, só que ele se fez maldição, ele se fez pecado para receber todos os pecados sobre si, e isso foi demais para Deus, porque Deus nunca compactou com o pecado. O pecado diante de Deus é abominável. Então quando Deus viu o seu filho recebendo, não somente após ter apanhado, após ter sido torturado, todo dilacerado, pregado naquela cruz com dificuldade para respirar, perdendo todo o sangue do corpo, com uma coroa de espinho na cabeça, quase nu, não somente aquela visão horrorosa de Jesus pregado na cruz em carne viva, mas também principalmente o fato de Jesus receber sobre si os pecados de toda a humanidade. Isso foi demais para Deus. O único momento em que Jesus se sentiu abandonado por Deus Pai foi na cruz, pouco antes de morrer, quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento estava praticamente sozinho. Foi o único momento em todo o ministério de Jesus que Jesus se sentiu praticamente sozinho. Havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda dele. Havia os soldados romanos, centurião, havia o pessoal, né, as mulheres, o apóstolo João, contemplando a cruz. Outras pessoas estavam escarnecendo dele, zombando dele, dizendo: desce da cruz, aos outros salvou, salva até ti mesmo, e zombando dele, escarnecendo, blasfemando. Mas apesar dessas pessoas em volta dele, Jesus se sentiu praticamente sozinho, totalmente sozinho, desamparado até mesmo pelo Pai, porque ele estava recebendo sobre si todos os pecados da humanidade. E santidade, então, é um atributo de Deus, faz parte da essência de Deus, a santidade de Deus, porque Deus nunca conheceu pecado, Deus nunca pecou. Isso é santidade do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino. Agora, a santidade humana, o que é a santidade do ponto de vista do ser humano? É quando o ser humano recebe Jesus como seu Senhor Salvador, e ele é separado do mundo. Porque o que significa ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. Mas nós vivemos nesse mundo. Eu explicarei isso mais tarde. Nós vivemos nesse mundo, nós não podemos
viver numa bolha, não podemos viver numa redoma, precisamos estar no mundo para exercermos influência no mundo ao nosso redor. Porque o grande problema está aí. Muitas pessoas querem viver no mundo, mas querem interagir com o mundo, inclusive se deixando se influenciar pelo mundo, quando na verdade nós cristãos é que devemos influenciar o mundo, e não o contrário. Mas muitas pessoas, para não perderem amigos, para não perderem posição social, para não perderem inscritos no YouTube, para não perderem seguidores nas redes sociais, para não perderem notoriedade, para não perderem, enfim, para não perderem o que conquistaram, o que acham que conquistaram. Na verdade não conquistaram nada, porque Deus permitiu que as pessoas tivessem o que têm. Ainda que essas pessoas tenham conquistado muitas coisas, na verdade Deus permitiu nas vidas delas. Então essas pessoas, elas acabam se amoldando ao mundo, acabam tomando a forma do mundo para se parecerem com o mundo e não perderem influência, não perderem amigos, não perderem seguidores, inscritos, curtidas, seja lá o que for. Não prejudicarem a sua autoimagem, não prejudicarem o seu marketing pessoal. Então as pessoas acabam tomando a forma do mundo. Mas ser santo do ponto de vista humano é ser separado do mundo. Mesmo estando no mundo, a pessoa não faz parte do mundo, porque ela tem a noção, ela tem a consciência de que é apenas peregrina nesse mundo, está aqui apenas de passagem, porque existe um lugar melhor para ela na eternidade, que é junto de Deus. Quando Jesus vier levar a sua igreja, nós ficaremos com ele nos céus durante 7 anos, depois desceremos com ele para derrotarmos juntamente com ele o anticristo e seus seguidores. Reinaremos com ele aqui na terra durante 1000 anos. Depois a Nova Jerusalém descerá dos céus e lá aparece, acho que Apocalipse 20, aparece Satanás sendo solto de sua prisão e reunindo todos os ímpios de todas as épocas para guerrear contra Jesus, os anjos e a igreja. E aí fogo do céu vem, os devora, e eles são lançados no lago de fogo. Eles passam pelo julgamento, né? O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. Todos os ímpios são julgados pelo trono branco e são lançados no lago de fogo e enxofre. Então santidade do ponto de vista humano é você, mesmo estando no mundo, ser separado do mundo. Então e a santidade de Deus tem a ver com o que está aqui em Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: os serafins clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esse mesmo Santo, 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 nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, onde nós encontramos o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse Santo, 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 muitas pessoas, muitos teólogos dizem que esse santo repetido 3 vezes é a Trindade. Pode até ser, mas também é um superlativo, porque no hebraico, se eu não me engano, pelo pouco conhecimento que eu tenho de hebraico, quando uma palavra, um substantivo é repetido 3 vezes, não, um adjetivo na verdade. Quando um adjetivo é repetido 3 vezes, é o superlativo absoluto sintético, igual o Santíssimo no caso, né? O adjetivo santo no superlativo absoluto sintético é Santíssimo. É igual lá nos livros de Êxodo, Levítico, Números, também segundo Reis, segundo Crônicas, toda referência ao tabernáculo e ao templo, tanto o tabernáculo quanto ao templo. Lá em Ezequiel também aparece o templo, a planta do templo, onde você vê o lugar santíssimo. Era o lugar onde somente o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano para
remissão dos pecados próprios. Ele ia no lugar santo para remissão dos pecados próprios. Aí, uma vez limpo, purificado dos seus pecados, ele entrava no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, para interceder pelo povo. Ele tinha que encher o incensário de incenso em volta da arca, né, da aliança. Ele tinha que estar tudo cheio de fumaça, e ele intercedia pelo povo. Então o sumo sacerdote tinha que ir lá uma vez por ano. Se ele tivesse algum pecado, ele era fulminado ali mesmo. Por isso que a roupa dele tinha uma corda. Aí se ele morresse ali dentro, e tocasse o sininho da roupa dele, né, significa que ele morreu, caiu morto, e as pessoas que estão lá do Santo dos Santos, os sacerdotes no caso, eles puxariam o sumo sacerdote, o cadáver dele pelo menos. Então Deus e sempre será santo, no sentido de não ter pecado, ser totalmente separado do pecado. O pecado nunca fez, nem nunca fará parte da essência de Deus. O pecado faz parte do ser humano, porque Adão e Eva pecaram lá no Éden. Então por causa dele, nós acabamos herdando a raiz pecaminosa de Adão e Eva, a partir do pecado lá de Gênesis 3, que eles desobedeceram a Deus. E aí, a partir daí, herdamos doenças, herdamos tudo quanto é coisa que não presta, herdamos sentimentos ruins, herdamos sensualidade, promiscuidade, violência, idolatria, rebeldia, murmuração, enfim, uma série de vícios, uma série de atos pecaminosos a partir do primeiro pecado de Adão e Eva, da desobediência. E o que é santidade, afinal? Tem a ver com perfeição. Como eu já disse, perfeição é a pessoa não ter erro nenhum, não ter pecado nenhum. Perfeito mesmo, no sentido mais etimológico da palavra, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um mesmo Deus, uma mesma essência, com três pessoas. Deus sempre foi e sempre será perfeito. Então, quando a Bíblia fala do ser humano ser perfeito, é no sentido de ser um ideal. Então, a santidade é um ideal a ser alcançado pelo ser humano. É uma luta constante contra o pecado, porque somente não teremos pecado quando fomos transformados. Quando Jesus voltar a resgatar a sua igreja, aí seremos transformados e não teremos mais pecado. Mas até lá continuaremos pecando, continuaremos nossos corpos mortais, nossos corpos corruptíveis. Somente quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja consigo, e se nós permanecermos fiéis até o fim, obviamente, é que nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, assim como os anjos. E os anjos também, né? Os anjos, assim, aos anjos foi dado o livre-arbítrio. Então, Deus deu aos anjos a liberdade de escolher permanecer fiel a Ele, não. Tanto que Lúcifer, que hoje é Satanás, e 1/3 dos anjos acabaram se rebelando contra Deus, foram atirados, foram expulsos do céu, e hoje são Satanás e os seus demônios. Então os demônios nada mais são que anjos caídos. Então os anjos, eles são perfeitos? Eles nunca pecaram? Assim, Deus deu a eles o livre-arbítrio. Por isso que Lúcifer e 1/3 dos anjos acabaram se rebelando contra Deus. Mas um dia, quando Jesus voltar, restaurar tudo, todas as coisas, restaurar o universo, novos céus, nova terra, todos seremos perfeitos. Não seremos como Deus, obviamente, não seremos deuses, mas seremos como os anjos. E Deus fará novos céus, nova terra. E eu quero ler aqui mais alguns textos bíblicos falando a respeito de perfeição, santidade e o que é ser santo do ponto de vista de Deus, que é do ponto de vista humano. Como já disse, a santidade do ponto de vista humano, ser santo do ponto de vista humano, é um ideal a ser alcançado.
algo pelo qual devemos lutar, devemos permanecer fiéis pelo resto de nossas vidas, até Jesus voltar, ou até morrermos, né? Se nós morrermos antes de Jesus voltar, se permanecermos fiéis até a morte, recebermos a coroa da vida, seremos salvos, seremos transformados em corpos incorruptíveis, e se Jesus voltar antes de nós morrermos, por meio do arrebatamento, nós seremos transformados e seremos perfeitos. E então, no caso, enquanto estivermos ainda nesse mundo, a santidade é um ideal a ser alcançado e não um atributo natural como acontece com Deus. Então, Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 48, o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, eu deixei sublinhado aqui, ó. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nesse caso, a perfeição é o ideal a ser alcançado, porque perfeito, mesmo de verdade, no sentido etimológico da palavra, somente Deus. Mas seremos perfeitos no sentido de buscarmos sempre a perfeição, até o final das nossas vidas. Buscarmos a cada dia ser mais parecidos com Deus, mais parecidos com Jesus. E Jesus fala aqui sobre o amor aos inimigos, que é o amor mais difícil de todos, o amor mais difícil de ser alcançado, um amor ideal, porque amar nossos amigos, amar nossos parentes é fácil. Difícil amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos matam, aqueles que conspiram contra nós. Isso é difícil. E com certeza já passou pela sua cabeça, a mente, alguma pessoa muito má, muito cruel, desumana, que só faz o mal, só tem pensamentos maus, ou só teve pensamentos ruins. Saiba que se essa pessoa está viva ainda, Jesus morreu por essa pessoa também. Pode ser que essa pessoa se arrependa, pode ser que essa pessoa seja transformada antes mesmo de morrer, e receba Jesus como seu Senhor Salvador e seja resgatada. Você sabia que você pode encontrar Guilherme de Pádua lá no céu? Guilherme de Pádua, que o assassino confessa de Daniela Pérez. Você acredita que pode encontrar Guilherme de Pádua lá no céu? Totalmente convertido, totalmente transformado? Esse é um dos vários exemplos, né, de pessoas do mal que se converteram e acabaram morrendo com Cristo. Eu particularmente creio que Guilherme de Pádua se converteu verdadeiramente. Ele morreu de infarto anos atrás, e eu creio que nós o encontraremos lá no céu. O mesmo Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 14 e 19, durante a sua oração sacerdotal, quando ele orou por seus discípulos, ele fez o discurso lá, depois da ceia. Ele fez o discurso, né, entre João 14 e João 17, né? João 17 foi a oração que ele fez pelos seus discípulos. Jesus diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui também eu grifei a respeito da santificação, porque quem nos santifica é o Espírito Santo. A partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quem nos santifica, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Só que a santificação, como eu disse, é um processo que dura toda a vida. Se nós pecamos, nesse processo de santificação, se nós pecamos, nós nos arrependemos,
O Espírito Santo que habita em nós nos dá essa consciência de pecado, de que nos alerta que nós pecamos. Nós nos arrependemos, nós nos sentimos mal, obviamente, né? O Espírito Santo faz com que nós nos sintamos muito mal quando nós pecamos. Nós pedimos perdão, nos arrependemos diante de Deus, e aí a nossa comunhão com Deus é restaurada, e nós continuamos com o nosso processo de santificação até o final de nossas vidas, ou até Jesus voltar a arrebatar a sua igreja. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é um complemento desse trecho da oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus não queria que nós fôssemos tirados do mundo, que vivêssemos numa redoma, numa bolha, né, como se fossem pássaros dentro de uma gaiola, porque nós só seremos sal e luz se nós influenciarmos o mundo ao nosso redor. Só seremos sal da terra se nós temperarmos ou adubarmos o mundo corrupto ao nosso redor. E só seremos luz do mundo se nós fizermos como uma lua, iluminarmos o mundo ao nosso redor. Por meio da lua, ela não tem luz própria. A luz que ela recebe, a luz dela, no luar no caso, é a luz que vem do sol, que nesse momento o sol está ali, o sol está se pondo. Então a luz da lua, na verdade, é uma luz refletida do sol, não é uma luz própria. Então, da mesma forma, nós, como a lua reflete a luz do sol, a luz que sai de nós, ela é o reflexo de Jesus Cristo. Nós não temos luz própria. A luz que o mundo vê em nós é a luz de Jesus Cristo. Por meio de nossas palavras, por meio do nosso testemunho, por meio de nossas atitudes, nós refletimos Jesus Cristo ao mundo. Então é por isso que Jesus orou aqui em João 17, para que não fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos nós influenciássemos o mundo ao nosso redor. E aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, tem um trecho que todo mundo deveria saber de cor. Às vezes muitos até sabem de cor, mas não praticam. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, culto consciente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o sacrifício santo é no sentido de ser separado do mundo, separado do pecado, separado das influências malignas ao nosso redor, separado do mundo, da carne, do diabo. Porque quando nós somos influenciados, vivemos pelo Espírito Santo, vivemos buscando a Deus, somos cheios do Espírito Santo, nós deixamos a carne de lado. E o diabo foge de nós quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, o diabo ele se afasta de nós. Mas a partir do momento que nós deixamos essa comunhão com Deus, o diabo parte com tudo para cima de nós, aproveitando qualquer brecha para nos fazer pecar. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nada mais é do que buscar esse ideal, que é a santificação. Nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, cada vez mais próximos de Deus, a cada dia, até nós morrermos ou até Jesus voltar para buscar a sua igreja. E não ser conformados com o mundo nada mais é do que não tomar a forma do mundo, não permitir que o mundo nos amolde, como se fosse uma massinha, um barro assim, uma argila, nos moldando de acordo com aquilo que eles querem que nós sejamos. A ditadura da padronização, né, de ideais de beleza, ideais de moda, ou seja, você buscar esses ideais de Instagram, a comparação, a síndrome da comparação, de você querer se comparar com pessoas influencers, né? Pessoas das redes sociais, esses blogueiras, né? Influenciadores, você vê aquela vida aparentemente perfeita deles, que de perfeito não tem nada, um ideal a ser alcançado, que a mídia impõe isso para você, tenta empurrar isso em você goela abaixo para você alcançar. Pessoas famosas, celebridades, né? As celebridades, você vê as vidas das celebridades, acha que são vidas perfeitas, são vidas, enfim, você quer ser como eles, só que aí você percebe que você jamais conseguirá alcançar o que eles têm, ou o que eles aparentam ter,
e você se frustra, você acaba se frustrando. É daí que surgem muitas crises de ansiedade, depressão, tendência suicida, né? Pessoas que tiram suas próprias vidas porque buscam um ideal e quando acham que alcançaram esse ideal, perceberam que não era nada disso, as pessoas se frustram, se decepcionam, aí acabam se refugiando nas drogas, no álcool, na bebida, numa série de vícios e compulsões para preencher o vazio dos seus corações. Se prostituem, se drogam, se embebedam, ficam escravos de vícios, escravos de compulsões e muitas vezes tiram suas próprias vidas. Aqui na carta aos Efésios tem dois trechos da carta aos Efésios. Primeiro eu quero ler aqui no capítulo 1. Na verdade, o trecho todo está do capítulo 1, versículos 3 a 14, só que é um trecho longo, que na edição revista atualizada não tem vírgula, só tem vírgula, não tem ponto final. Mas aqui diz o seguinte, no trecho do capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos abençoou com tudo aquilo que a traça e a ferrugem não corrói, não consome, né, com bens mais valiosos que os bens aqui da terra, que são os bens espirituais, e nos escolheu. Aqui quando aqui fala sobre eleição, predestinação, né, essa é uma discussão interminável que até hoje gera muita treta, muita polêmica. Esse negócio de predestinação, livre-arbítrio, gera muita confusão. Essa guerra interminável entre calvinistas e arminianos. Mas aqui quando fala sobre eleição e predestinação, diz que fala da igreja. Aqui não fala de cada indivíduo assim como um todo. Deus escolheu fulano, ciclano, beltrano, esses vão para o céu e quem não escolher vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui fala sobre a igreja, porque o nosso destino, o céu, o inferno, depende de nossas escolhas. Se nós recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, do povo eleito, como está lá em 1 Pedro 2,9. O povo adquirido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que não tenhamos as virtudes daqui nos resgatou das trevas, para sua maravilhosa luz. Então isso a eleição e predestinação tem a ver com isso, e não que Deus nos escolheu a mim, a você, a fulano, ciclano, beltrano, esses vão para o céu e quem não escolhe vai para o inferno. Então não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos parte do povo eleito. Então eu creio num meio termo entre predestinação e livre-arbítrio, nesse sentido. É por isso que eu quero muito ler um livro de Charles Spurgeon. Quero ver se até o final desse ano eu compro um livro de Charles Spurgeon, que dizem, né, que Charles Spurgeon era calvinista demais para ser arminiano e arminiano demais para ser calvinista. Então ele criando um meio termo entre predestinação e livre-arbítrio. Então eu quero ver se até o final desse ano eu compro um livro do Charles Spurgeon, né? Tem que comprar porque eu não acho na biblioteca municipal, não tem disponível de graça para ler. Então eu tenho que comprar. Fazer o quê? Ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 e 24, meu cheiro apóstolo escreveu: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, com a mente nas sombras, nas trevas, obscurecida, né? Vivendo no escuro, vivendo nas trevas, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, que, quanto ao trato passado, que fala sobre mudança de vida, metanoia, mudança de mente. Deixa eu ver aqui.
que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Repetindo, santidade aqui no sentido de ideal a ser alcançado, e não que sejamos perfeitos, sem pecado. Somente seremos sem pecado quando Jesus vier nos transformar, ou quando morrermos e Jesus nos transformar nos corpos. Porque assim, acho que é 1 Tessalonicenses 4, se eu não me engano, fala que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, os mortos serão ressuscitados primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, na verdade, nós seremos ressuscitados antes mesmo dos vivos serem arrebatados. Os mortos, no caso, né? Os que morrerem antes de Jesus voltar serão ressuscitados. E logo em seguida, os vivos, se estivermos vivos até lá, seremos arrebatados. Quero ler também meu xará apóstolo escrever para os Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 14, falando a respeito de si mesmo e de que ele não era perfeito, mas buscava a perfeição. Era um ideal a ser alcançado. Perfeição no sentido de ser semelhante a Jesus Cristo. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Porque Paulo fora fariseu, aluno de Gamaliel, conhecedor da Torá, conhecedor da lei e tal, só que todo o conhecimento que ele teve antes de conhecer Cristo, ele considerou como lixo, escória, cocô, refúgio, dependendo da tradução. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado que seja perfeito, ou seja, ele não tinha alcançado a ressurreição dos mortos, nem era perfeito, ele reconhecia que não era perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, em avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a perfeição era um ideal, a santidade era um ideal a ser alcançado, ele deveria prosseguir, ele deveria ir avante, ele deveria ir adiante, não desistir, não parar, como muitos hoje em dia param por qualquer coisa. Qualquer probleminha já querem desistir, querem parar, como eu já quis parar. Eu entrei em depressão, teve um período da minha vida que entrei em depressão, fiquei 2 meses em depressão, mas graças a Deus, Deus me deu a vitória. Deus usou um vaso, o meu terapeuta, para me tirar daquele estado terrível de depressão, e hoje, graças a Deus, estou mais forte e firme do que nunca. Glória a Deus, aleluia. E terminando aqui, não, faltam mais 2 ainda. A carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14, onde encontramos o seguinte, mais um texto falando sobre a perfeição. A respeito de Melquisedeque, do qual temos muito a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito no sentido de pessoas que buscam a perfeição, não de pessoas sem pecado, mas de pessoas que buscam a perfeição, buscam ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. E o discernimento de espíritos é um dom dado pelo Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. Você consegue bater o olho numa pessoa e saber se ela é de Deus, se ela está sendo usada por Deus, se está sendo usada pelo capiroto. Você consegue analisar uma profecia, seja lá o que for, né? Uma pregação, qualquer coisa que a pessoa fala, você consegue perceber pelo dom do discernimento de espírito se a pessoa está falando, se o que a pessoa está falando vem de Deus ou não, se o que a pessoa está cantando vem de Deus ou não.
se a pessoa está sendo usada por Deus ou não. E finalmente aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, nós encontramos o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, estando preparados para enfrentar o que vier pela frente, conforme a mudança que o Espírito Santo operou na sua mente. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez aqui grifando a palavra santo, no sentido do ser humano, santo no sentido de buscar a santidade, buscar a perfeição, buscar ser mais semelhantes àquele cuja essência, cuja santidade faz parte, já é essência. Então Deus é santo no sentido de ser essencialmente santo, de não ter pecado, e nós devemos ser santos no sentido de buscar a santidade, a perfeição, sermos a cada dia mais semelhantes a Jesus. Então, repetindo, a santidade no ponto de vista humano é buscarmos a cada dia sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, estarmos cada dia mais próximos de Deus e estar em comunhão constante com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo a cada dia. E a santidade do ponto de vista de Deus é porque Deus nunca pecou, Deus nunca foi imperfeito, Deus é perfeito no sentido mais amplo do termo, no sentido literal do termo, de nunca ter pecado, de nunca ter tido nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma corrupção. Então, existem muitos outros textos na Bíblia que falam a respeito de santidade, de perfeição, de Deus ser santo em sua essência, de nós buscarmos a santidade, nós sermos santos, de sermos separados do mundo, não de nós sermos perfeitos ou de nós termos superpoderes, como na Igreja Católica. O que torna uma pessoa santa, uma pessoa, um mártir, seja lá quem for, é chamado de santo após cumprir alguns requisitos. Então, quem é católico sabe onde eu quero chegar, que a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, entre eles ter no mínimo 3 milagres atribuídos à pessoa, né? Acho que é isso, tem que ter no mínimo 3 milagres atribuídos à pessoa. E aí a pessoa é primeiro beatificada, a Igreja Católica investiga a vida de alguém, né? Se o povo, assim, os católicos, eles consideram uma pessoa santa, aí a Igreja Católica começa a analisar a vida da pessoa, é beatificada. Então, se a pessoa é beatificada, significa que está em processo de canonização. A partir do momento que a pessoa é canonizada, ela se torna santo, efetivamente santo. Então é considerado um santo da Igreja Católica. Mas santidade não tem nada a ver com isso. Santidade, no ponto de vista humano, é buscar a perfeição a cada dia, ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Porque santos, no sentido de perfeição, somente seremos quando Jesus voltar a resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Ou quando morrermos antes de Jesus voltar, Jesus voltando, ressuscitará aqueles que tiverem sido fiéis até o fim, para levar consigo juntamente com aqueles que estiverem vivos, se forem arrebatados, segundo está lá em 1 Tessalonicenses 4, se não me engano. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Os textos que eu li aqui, de Isaías 6, versículo 3 e Apocalipse 4, versículo 8, está na tradução revista e atualizada, que é a tradução mais usada pelos presbiterianos e reformados de uma maneira geral. E os textos bíblicos que eu li aqui, que eu coloquei nesse papel, são da edição Almeida Corrigida Revisada Fiel, que é a edição mais acessada pela Bíblia Online. Então, se você considera essas duas traduções difíceis de entender, procure uma NTLH, uma NVI,
Só não procura a mensagem, mas NTLH, NVI, para você pesquisar de acordo com uma linguagem mais atual, que você entenda melhor, ou a King James mesmo, que a edição King James também é boa. Então que Deus abençoe, que Deus oriente, até de pesquisa.